para os seus discípulos: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias estão comigo e ainda nada comeram. Uma vida compassiva. Meus irmãos, não há nada mais lindo na vida da igreja do que uma vida compassiva. Porque o contrário dela é uma vida crítica, cínica, que cobra, que exige. Um servo do Senhor que viveu um século passado, inclusive no período difícil da Segunda Guerra Mundial, ele diz assim: nós nunca podemos nos aproximar da comunhão com exigências. Nós só podemos nos aproximar da comunhão com gratidão. Por causa de quem o Senhor é. Por causa do que ele fez. Estão entendendo? Só podemos nos aproximar da comunhão, seja marido e mulher, seja pais e filhos, e principalmente, primeiro, em primazia, o melhor amor, comunhão com a Trindade, se nós perdoarmos os outros. Que importante, não? Essa transformação que, que a vida espiritual nos traz se a gente realmente ter o novo nascimento, ter a vivificação do Espírito. É fantástico. E passa cada vez mais ser mais desejado pelo Filho de Deus, com mais maturidade, ele quer mais maturidade, porque ele sente a alegria de dar alegria ao Pai do céu. Então faça as perguntas diante do Senhor. Senhor, eu tenho me aproximado da comunhão com exigências? Ele estava usando a palavra exigências. Então, como você quer ter comunhão com o seu cônjuge, você fica com exigências, né? Nós temos que entender que não é nós que temos que exigir dos outros, nós temos que orientar os outros, sim, se nós tivermos uma orientação do Espírito Santo para orientar, para advertir, mas não exigir. E somente no caso do marido e mulher tem muitas exigências entre um e o outro. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, precisa saber o que Cristo quer para o casal, né? E também para as outras relações. Moldar os irmãos a meu ideal de comunhão. Você também já pensou sobre isso? Sabe, irmão, não foi à toa que Tozer disse assim: o cristianismo de hoje se parece com crianças agitadas, correndo, apressadas pelos corredores do reino, sem saber o real valor de nada. Tá vendo? A crítica, e que já vem há muito tempo, né? Que as pessoas se dizem cristãs, mas elas estão tendo ou uma vida que não é cristã verdadeira, elas não têm paz no coração, estão agitadas para baixo para cima, muitas vezes perdidas, alopradas no celular, né, com 1000 bobagens. Hoje eu experimentei isso. Hoje eu fiquei, acho que uns 15 minutos, meia hora, como as pessoas devem ficar no celular. Eu fiz um teste da droga, né? É como se eu fosse experimentar uma droga qualquer. Aí eu fiquei 15, 20 minutos lá e passando o dedo, vendo um monte de porcaria, né? Até troquei essas porcarias com outra pessoa para dizer, olha que lixo, né? Isso que é um lixo, passar o tempo com coisas da internet. Nós usamos a internet sim, mas usamos para divulgar Cristo, para falar de Cristo, né? Para falar das nossas lives, para falar do nosso fomento ao empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista, que as pessoas têm muita dificuldade de entender, e elas acham que precisam ser engenheiros para participar, precisam ser isso, aquilo, no fim elas não participam porque elas não têm a devida revelação e vê que isso aqui, esse nosso trabalho é um trabalho para o reino de Deus, e elas acabam perdendo uma grande oportunidade de alegrar o Pai Celestial. E aí a gente tem compaixão e ainda somos agredidos pelo que fazemos aqui às vezes.
mas nós entendemos que o inimigo atua na mente dessas queridas pessoas para nos magoar, e isso também é sabido pela Bíblia. Estava sendo tudo. Ele estava sendo realista. E se ele estivesse vivo hoje, ele teria que buscar uma maneira de falar algo pior. Porque nós estamos em estado pior. Correndo, apressados pelos corredores do reino. Porque graças ao Senhor, nós somos seu reino. Né? O seu reino de sacerdotes. Mas não sabemos o real valor de nada. Então, meus queridos irmãos, nunca podemos nos aproximar da comunhão com exigências. Cada um de nós tem, infelizmente, um ideal de comunhão. Para que nós pudéssemos viver lá onde nós nos reunimos, o melhor da comunhão tinha que ser assim, tinha que ser assim, tinha que ser assim, tinha que ser assim. Aí o seu irmão do lado já não pensa assim, o outro já também não. O exemplo dele de comunhão, ele está falando com pastores, então está muito ligado nesse círculo de pastores, né? Mas a comunhão é o homem e a mulher, a comunhão é a família junta, a comunhão são os amigos, familiares juntos num evento qualquer, né? Quer seja numa viagem, e as pessoas entendem que essa comunhão sem Cristo seria boa. Não, sem Cristo nada é bom. Nada é bom. Nada dá glória a Deus se não tiver Cristo, né? Então, o problema é o seguinte: quando você tem o casal, um nasceu de novo e outro não, pronto, temos aí um problema. Não adianta o casal sair daqui e fazer uma viagem de núpcias, uma viagem para qualquer lugar romântico, o problema não muda espiritualmente. Porque o que precisa ter mudança é a presença de Cristo. Ele vai dizer, então, o que é o verdadeiro amor entre o homem e a mulher, se ambos forem entrelaçados por Cristo, né? E as pessoas vivem aí, inclusive nessa passagem que eu fiz aí nas redes sociais, eu vi exatamente isso. Um monte de mulheres, principalmente, falando de relacionamentos homem e mulher. Percebe que aquele monte de coisa, três pontos para isso, três motivos para aquilo, cinco motivos para. Um monte de baboseira, porque ninguém fala em vida espiritual. Nós aqui fazemos exatamente o contrário. Não é 1, 2, 3, 4, 20 comportamentos, mas é ter um comportamento dirigido pelo Espírito Santo. Essa é a verdadeira vida real, que é a vida espiritual, que incorpora nesse momento na nossa carnalidade a vida natural. Terceira visão, quarta, quinta, sexta, décima. Cada um de nós tem um ideal de comunhão. Apenas o Espírito Santo sabe o que é comunhão, porque ele é o Espírito da comunhão. E se nós não oferecemos lugar para ele em nossos corações, ouvirmos sua voz, retermos sua palavra, nós nunca teremos a comunhão ideal segundo ele. Sabe, meus irmãos, alguns irmãos mais velhos, muitas vezes, a maioria das vezes, infelizmente, por falta de conhecerem o caminho da cruz, eles forçam o seu ideal de comunhão na vida da Assembleia. Moldando a Assembleia. Então, esse ideal de comunhão, moldando a Assembleia, está falando do grupo de pastores, como eu falei, de uma determinada localidade. Mas quando o marido, ou a mulher, ou os pais impingem uma viagem, achando que naquela viagem vão ter comunhão, não está num lugar ou no outro fisicamente, que sejam lugares bonitos, etc. A paz de espírito, a paz de Cristo. Senão o pobre nunca poderia ter essa comunhão, e ele pode, porque Cristo é só procurar e nós encontramos. É espiritual. Seu ideal de comunhão. Então a Assembleia tem a cara dele e não o reflexo do que o Senhor quer fazer entre os irmãos. Então são coisas sérias, sérias. E verdadeiras para todos nós. Todos. Todas as nossas assembleias. Eu também sou um presbítero. E me relaciono com irmãos há quase 4 décadas. Então, todos nós carecemos de nos apresentar diante do Senhor. Dizer, Senhor, julga tudo. Tudo. Então, concluímos aqui esse assunto da solitude. Vamos para o segundo passo
meus queridos irmãos. E vamos chamar o segundo passo, então, consequência do primeiro, é uma corrente de 3 elos, andam juntos. Não há, na verdade, como ter um e não ter outro, nós vamos percebendo à medida que avançamos. E vamos chamar esse segundo passo de silêncio do coração. Bem diferente de solitude, não é? Há aspectos bem particulares ligados a ele, mas nós nunca adquiriremos um silêncio interior, um silêncio do